Sejam bem-vindos ao primeiro módulo de Photoshop e aqui a gente vai começar a aprender na prática, beleza? Eu vou tentar ser o mais claro possível, eu detesto enrolação, então a gente vai direto para o computador e eu vou explicar como funciona desde o momento que você abre o software, beleza? Então faz o seguinte, que nem eu disse, sem enrolação, vamos direto para o computador, tá bom? Bora! Ótimo, agora nós estamos dentro da plataforma, vamos trabalhar e tirar esse medo, vamos começar do começo, até porque vocês vão entrar dentro da plataforma e vão enxergar isso aqui. Não vamos enxergar isso aqui. Isso aqui são os arquivos que eu tenho utilizado, os arquivos recentes. Então o Photoshop sempre inicia para essa parte. Como eu disse, eu detesto enrolação, então vai direto para a prática, tá bom? Sempre vai ter duas opções aqui, ó, para você, que é Create a New e Open, tá? Open é para quando você vai abrir um arquivo que você já estava trabalhando há um tempo atrás. Eu vou dar um exemplo. Vou clicar aqui, ó, Open, e abro esse arquivo, por exemplo, que ele é um PSD. PSD é o Photoshop Document, ou seja, um arquivo do Photoshop. O Photoshop é um arquivo que já está sendo editado, que você ou terminou ele, ou você vai terminar futuramente, ou você terminou e deixa ali porque qualquer tipo de alteração você não precisa conversar a imagem toda do zero, tá? Ou você vai abrir um arquivo de foto, por exemplo. Isso aqui são fotos já terminadas, que você simplesmente pega para poder trabalhar em cima dela, ou você quer atrair um arquivo para dentro do seu Photoshop, beleza? Ou, vou voltar aqui, ou você aperta Create a New para criar um documento do zero, e é isso que a gente vai fazer nesta aula, tá bom? Porém, eu vou interromper aqui um minutinho para depois explicar um conceito básico sobre a relação de cores para vocês. Mas vamos lá. Create a New, apertou, tá? Iniciar, ou você pode vir aqui também, ó, tem essa opção também de apertar File, New Document, viu? Vai para a mesma aba, tá bom? Ou File, Open, beleza? Ou o atalho Ctrl O, tá bom? Vamos lá, Create a New. Criar um novo arquivo. Para criar new, o atalho também é Ctrl N. Vou deixar sempre aqui, ó. Aqui na frente para vocês darem uma olhadinha nisso, tá bom? Vamos lá. Criar um novo arquivo. Você vai aparecer essa abinha aqui para vocês escreverem o nome do arquivo de vocês, tá? Eu vou começar aqui no caso como aula 1, tá bom? Qualquer nome que vocês quiserem colocar, pode colocar como aula 1, porque eu gostei, tá bom? Aqui a gente vai entender o conceito de tamanho, tá? O tamanho da sua imagem. A gente vai trabalhar sempre... vamos voltar um pontinho aqui. Aqui são presets, tá? São os presets recentes. O Photoshop sempre vai dar para você, de mão beijada, os arquivos que você tem feito atualmente. Por quê? Porque se você sempre trabalha, por exemplo, você é um designer para social media, tá? Você sempre faz artes digitais, tá? Seja para o Instagram, Facebook, WhatsApp, ou seja, tudo que envolva a tela, tá bom? Você sempre utiliza o mesmo tamanho. Vou dar um exemplo, sempre faz quadrado de Instagram, tá? 1080 por 1080, o tamanho daquele quadradinho, certo? Que você posta no seu Instagram. Ele sempre vai deixar aqui para você em primeiro. Por quê? Porque facilita o seu serviço. Mas, que nem eu disse, a gente vai começar do zero, não vou trabalhar com nenhum processo, às vezes você não tem nenhum aí, ou tá tudo desconfigurado. Então, a gente vai configurar do zero manualmente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a relação de largura, tá bom? Como eu disse, o Instagram, ele sempre trabalha com essas metragens. Eu vou deixar para vocês, vou colocar na tela para vocês, os tamanhos mais utilizados em mídias sociais, tá bom? Que é o Full HD de todos, tá? Então, a resolução máxima que você vai utilizar de todos. Então, para o Instagram, a gente vai utilizar essa aqui, ó, 1080, certo? Por 1080, que nem eu deixei aí na tela para vocês, tá bom? Se vocês quiserem utilizar ele para o formato do YouTube, por exemplo, 1920 por 1080 de altura, tá bom? E se for para um Story, seja Instagram, WhatsApp, vocês invertem isso. Tem a configuração aqui, ó, que vocês vão apertar, ele só vai inverter para vocês, tá bom? Então vamos lá, que nem eu disse, vamos formar aqui para o Instagram, então 1080 por 1080, fechou? Agora vamos entender o que é pixels. Pixels é simples, é o jeito, o método de metragem do seu arquivo. Paulo, dificultou, não, calma aí. Pixels são o tamanho da sua imagem, tá? É medido por pixels. Tem a medida por centímetros, tem a medida por milímetros, tem a medida por points, tem a medida por vários tipos de medidas, tá? Para rede social, você utiliza pixels, tá? Para impressão, você pode usar tanto centímetros quanto é feio? Quanto milímetros, tá bom? Então, se eu vou trabalhar para mídia social, pixels. Se eu vou utilizar para uma impressão, pode utilizar centímetros ou milímetros. Fechou? No nosso caso, pixels vamos utilizar, tá bom? Entendemos com o tamanho, entendemos o tipo de metragem que a gente trabalha. Agora vamos entender a relação de resolução. Você fala, Paulo, eu vou colocar 1 milhão aqui, ó, de resolução. Para poder minha foto ficar
top de resolução. Não, não é isso. Entenda que resolução não significa, tá, que você vai ter uma qualidade muito maior. Até porque o pessoal acha que resolução também é só a qualidade da imagem, é simplesmente por uma relação de tamanho. O pessoal acha que é assim que funciona. Não, tá? A resolução, mais conhecida como PPI, tá? Pixels per inch. Meu inglês tá péssimo, tá? Pixels por polegada, traduzido para o português, tá? É a quantidade de pontinhos, quantidade de pixels que eles vão ser preenchidos a cada polegada, tá bom? Então, geralmente o arquivo, quanto maior a resolução, maior geralmente o tamanho dela, tá? Porém, antes de você colocar um número enorme de 1 milhão, que nem eu disse, entenda que nas redes sociais sempre é utilizado 72. Se você colocar uma resolução muito maior, simplesmente ele vai converter para 72 para suas redes sociais. Então não tem necessidade de você vai fazer um arquivo de 2 GB para uma foto simples, que isso não vai adiantar, tá bom? Então, 72 pixels geralmente é utilizado para redes sociais, tá? Agora para um flyer, uma coisa pode usar até 300 ppi. Fechou? Vamos lá, agora a gente vai entrar nessa questão do RGB e do CMYK. Não é difícil, mas eu trouxe um arquivinho aqui para ensinar para vocês. Vamos voltar um pouquinho. Ó, esse aqui tá até aqui aberto para mim, tá? Vamos lá. O que é RGB e o que é CMYK, tá? Vou dar o conceito rápido para não me estender. RGB são as cores utilizadas em redes sociais ou tudo que envolva a tela. Ele é referência para luminosidade, ou seja, tudo que trabalha com luz, tá? E o CMYK, ele é para impressão, tá? Tudo que vai ser impresso, ou seja, ele trabalha com tinta, tá? Tanto que RGB significa Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, tá? Então, a mistura dessas cores, adicionando essas cores, se formam as outras cores, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Pensa aqui comigo, ó o exemplinho aqui para vocês darem uma olhada, tá? No centro é quando não tem nada, tá? Porque ele é adição. Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Quando você adiciona, entra uma cor. Quando você adiciona outra, ele forma outra cor. Por exemplo, aqui eu adicionei somente o verde. Lembra as 3 cores básicas. Adicionei somente o verde, ótimo. Quando adiciona o verde e o vermelho, ele forma o amarelo. Isso é questão de arte. Se você faltou nessa aula no ensino médio, esquece esse conteúdo. Mentira, você aprende comigo. Então, vamos lá. Não tem nada, adicionou o verde, fica só verde. Adicionou o vermelho, fica só vermelho. Adicionou o azul, fica só azul. E assim por diante vai adicionando. Agora o CMYK não. Primeiro que o CMYK ele não trabalha com vermelho, verde e azul. Ele trabalha com as cores de tinta, que nem eu disse. O ciano, o magenta, o amarelo, que é o yellow, e o K. Você fala, o K, o que é o K? O K é o preto. Ah, mas por que não põe um B de black? Principalmente porque ele é chamado de K-color, tá? A cor-chave, chavosa a cor. Não, brincadeira. Então ele seria o preto, tá bom? Então, ou seja, só que aqui ele não trabalha com a mistura das cores. Então, ele vê que o meio tá preto. Ele trabalha com a subtração das cores. Por isso que você sempre que vê, ó, olha a diferença do magenta por vermelho. O magenta ele é muito mais claro, ele é muito mais sem cor, menos brilho ele tem, tá? Por quê? Porque ele é retirado das cores. Então, vamos lá. Todas as cores juntas, que aqui lembra que é subtração, todas as cores juntas são preto. Então, quando você tira do preto o vermelho, quando você tira do preto a cor vermelha, você fica com outra cor. Aí vai tirando, vai tirando, vai tirando. Entendeu como é que funciona? Então, subtração, beleza? Por isso que sempre vê uma arte assim, ó, um pouco mais apagada, pode ter certeza que ela é CMYK. A maioria das vezes. Ó, às vezes a pessoa só quis utilizar uma cor bem mais sem brilho, tá bom? Mas a maioria das vezes o CMYK, ele é bem mais apagado, sim, bem menos brilho, tá bom? Então entendeu o conceito de RGB e CMYK? Lembrando que CMYK é para impressão, porque trabalha com tinta, e RGB trabalha com luminosidade, telas, por exemplo, celular, computador, etc. Tal. Então provavelmente vai ter um pouco mais de brilho mesmo. Fechou? Vamos voltar para a criação do zero. Não vou salvar esse arquivo. Create a new. Voltando para cá. Então entendemos como é que funciona o RGB e o CMYK. No caso, como eu disse, vamos trabalhar com RGB, tá? E o fundo significa o fundo, simples, o background. Vamos conhecer esse tipo de linguagem, background, tá? Ou fundo de tela, que seja, tá? Então, aqui você pode escolher a cor que você quiser, ele é bem adaptável, mas eu quero trabalhar com o branco para iniciar nossa tela. Então, vamos criar um novo arquivo e, opa! Agora a gente tem um arquivo do zero, tá bom?
Vamos começar. Opa, eu coloquei. Era para colocar 1080 por 1080, né? Acabou saindo errado aqui, ó. 1080 por 1080. Que nem combinamos que íamos trabalhar dessa forma. Opa, agora sim, a gente tem uma tela do zero. A gente vai começar a trabalhar em cima das ferramentas. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e vamos lá pro resto, tá bom? Vamos começar a trabalhar com ferramentas, vamos começar a criar e vamos desmistificar esse... Olha, saiu a palavra, desmistificar esse Photoshop e deixar ele no chinelo. Fechou? Tamo junto, valeu!